Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente tem um corte bem legal para vocês, falando muito sobre a preparação e a provável escalação do nosso Verdão para o jogo de logo mais contra o Cruzeiro. Jogo difícil, jogo que vale muita coisa, vale sim a permanência na liderança, coisa que o Palmeiras quer manter para poder depois focar no Super Mundial. Então tem muita coisa legal para a gente acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Domingo tem duelo importante. Encara o Cruzeiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo esse que será no estádio do Mineirão. Estamos aqui na frente da academia de futebol, mas dá pra ver, ó, movimentação de torcedor, porque o menino Estevão, o garoto Estevão, que está se despedindo do Palmeiras, fez seu último jogo na última quarta-feira no Allianz Parque, diante do torcedor. Tá aqui atendendo os torcedores, muita gente chorando, muita gente tremendo pra tirar foto. Ele que vai descer agora pra atender ali um cadeirante. O menino Estevão, que é ídolo do Palmeiras, é literalmente um ídolo do Palmeiras, tá no meio da galera aqui, no meio da massa. Muito bonito ver o Estevão atendendo todos os torcedores palmeirenses aqui na frente da academia de futebol. O Palmeiras, que jogou no meio de semana contra o Sporting Cristal, e nesse domingo tem duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. E esse jogo marca a última partida do Palmeiras antes do Mundial de Clubes. O Palmeiras que embarca no dia 9 de junho pela manhã para os Estados Unidos em voo fretado. E os jogadores como Estevão, que estará com a seleção brasileira, os jogadores que estiverem com as suas seleções, embarcam 2 dias depois em voo particular, junto com a presidente Leila Pereira, no avião da presidente Leila Pereira. Esse jogo contra o Cruzeiro, como eu disse, é o último antes do Mundial de Clubes. Aí depois do jogo contra os mineiros, o técnico Abel Ferreira terá uma semana intensa apenas pensando na preparação do Mundial de Clubes. O Palmeiras, que no meio de semana goleou o Sporting Cristal pelo placar de 6-0 no encerramento da fase de grupos da Libertadores da América, com o time reserva, tendo apenas o menino Estevão como jogador considerado titular. O técnico Abel Ferreira deve ter força máxima contra o Cruzeiro no domingo, mas com as ausências da dupla, Gustavo Gomes e também o Murilo, eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Os titulares devem ser o Mikael e também o Bruno Fux. Agora vamos lá para BH, né? Enfrentar o Cruzeiro, um antigo rival meu lá da cidade. Estou muito contente, espero seguir aproveitando as oportunidades, de preferência com vitória, que é muito importante, e para a gente seguir no topo da tabela, né? Para a gente ir para esse Mundial também, líder do Brasileiro, classificar na Libertadores e dar o foco devido ao Mundial depois disso. E o Cruzeiro será o 3º time que figura no G4 do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras vai enfrentar. Ganhou do Bragantino, perdeu do Flamengo e agora encara os mineiros. O Palmeiras que não perde para o Cruzeiro desde 2018. De lá para cá, são 8 partidas com 2 empates e 6 vitórias diante dos mineiros. Como o professor falou, ele falou pra gente também, se pudesse ter 3 adversários para enfrentar antes do Mundial, ele queria que fosse os 3 lá de cima, que no caso foi, né, que foi o Bragantino, depois veio o Flamengo e agora o Cruzeiro. Todos estão lá no topo da tabela brigando com a gente. Cruzeiro recebe o Palmeiras, promessa de um bom jogo também, mas a preocupação não está em campo só com os times não, como nos conta o repórter Vinícius Nicoletti. Alô, fã de esportes, depois de 11 anos, o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está na frente, tenta se manter na ponta e defende uma invencibilidade de 20 jogos sem perder fora de casa. A última derrota como visitante foi em novembro do ano passado. Se não sair derrotado do Mineirão, Palmeiras alcança a maior série invicta desde 1996 nos jogos fora de casa. O time tem desfalques. Felipe Anderson, que segue se recuperando de uma contusão muscular, só volta no Mundial de Clubes, e a zaga titular que está suspensa, Gustavo Gomes e o Murilo. Entram na equipe Mikael e Bruno Fux, os 2 zagueiros que já atuaram na partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Voltam à equipe do Palmeiras também os jogadores que foram preservados nessa partida de Libertadores. Caso do Everton, Giai, Piquerez, Emiliano Martinez e o Vitor Roque.
Do lado do Cruzeiro, o time chega no melhor momento da temporada. São 10 jogos de invencibilidade e se vencer o Palmeiras no Mineirão, ultrapassa a equipe alviverde na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pode até ser líder do Campeonato Brasileiro. Desde 2014, o Cruzeiro não lidera o Brasileirão. A Raposa, no entanto, não vence o Palmeiras desde 2018. Nesse período, são 8 jogos com 6 vitórias palmeirenses e 2 empates. O Cruzeiro terá o desfalque do zagueiro Villalba, zagueiro argentino que está suspenso, mas terá a volta do atacante Wanderson, recuperado da lesão no joelho e principalmente do seu camisa 10, Matheus Pereira, que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Confronto entre Cruzeiro e Palmeiras também terá um esquema reforçado de segurança por conta do episódio de violência que aconteceu no confronto da torcida organizada do Palmeiras contra a uniformizada do Cruzeiro em outubro do ano passado. Uma emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro e deixou 15 torcedores da Raposa feridos. 1.700 ingressos foram destinados à torcida do Palmeiras, à torcida visitante, mas o Mineirão terá casa cheia para o jogo que vale liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, a semana começou esquisita, né? Depois de perder para o Flamengo. Queria te ouvir sobre a semana do Palmeiras e depois no 6-0 no Sporting Cristal. Amanhã tem um jogaço contra o Cruzeiro lá em BH. Vamos lá, qual é o teu olhar de tudo que aconteceu com o Palmeiras essa semana? Estava vendo você hoje lá no Opinião Placar. Vou te falar, hein? Você vai pro céu, hein? Vou te contar um negócio. Tá bom. Ali o debate é diferente. Um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá, Isa, quero te ouvir. Vamos lá. Bom, Massa, realmente a semana começou um pouco diferente para quem é palmeirense, até porque o Palmeiras vinha numa batida muito boa, né? E aí perder um jogo que é um confronto direto pela liderança do campeonato e que o Palmeiras podia abrir 7 pontos de vantagem para o Flamengo, em casa perder esse jogo realmente foi um baque. Eu acho até pela forma com que foi. Entendo que o Palmeiras, na minha opinião, o Palmeiras foi prejudicado no lance de pênalti, porque para mim aquele pênalti em cima do Arrascaeta não existe, até porque é físico, né? Se uma pessoa ela é agarrada, ela não vai cair para frente, ela vai, né, cair para trás. Então, aquele pênalti para mim não existiu, não existia o VAR chamar, mas a gente tem que olhar para as deficiências do Palmeiras no geral, né? E a primeira delas que é escancarada é a questão da cobrança de pênaltis. O Palmeiras é impressionante como, na hora de bater pênaltis, principalmente em jogos importantes, o Palmeiras não consegue converter. E aí, o que é preciso fazer? Estudar mais, talvez? Porque o Piquerez bateu ali no canto em que o Rossi pega a maioria dos pênaltis. Ou talvez treinar mais, não sei. Mas é preciso fazer alguma coisa, porque é um time tão mentalmente forte durante as partidas, e aí na hora de bater pênalti, o palmeirense já sabe que é um grande problema. Nesse ano, por exemplo, a gente cita 4 importantes. Do Estevão contra o Corinthians na primeira fase do Paulistão, do Veiga na final do Paulista contra o Corinthians, do Estevão contra o Ceará, que depois ele acabou fazendo gol, mas ele perde num confronto de mata-mata na Copa do Brasil, e esse do Piquerez. Então a gente precisa olhar para essas deficiências e também para uma outra questão que eu acho bem importante, né, Massa? O Palmeiras contra o Flamengo, parece que o Flamengo arranjou um jeito de jogar contra o Palmeiras, principalmente quando a partida no Allianz Parque, porque todos os jogos são iguais. Eu lembro assim, dos últimos jogos, tirando talvez aquele confronto de Copa do Brasil ano passado, só que o Palmeiras foi muito mal no jogo da ida no Maracanã e acaba sendo eliminado. Tirando essa partida, o Palmeiras normalmente fica amarrado pelo Flamengo, e é um jogo chato, é um jogo amarrado. Então, aí a semana começou realmente um pouco mais... todo mundo um pouco mais desconfiado pelo Palmeiras ter perdido essa chance de disparar na liderança. E aí vem o meio da semana, em que o Palmeiras tem uma postura
excelente, né? Não dá pra gente falar nada sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores. Ai, mas a primeira fase é uma coisa, mata-mata é outra. De fato, pode ser que não adiante nada o Palmeiras, no fim das contas, ter a melhor campanha. Mas eu acho que o importante aqui é que o Palmeiras fez o que precisava fazer. O que a gente espera que o Palmeiras faça diante de adversários que têm muito menos recurso. E a gente viu muitos times na mesma condição do Palmeiras não fazerem o que o Palmeiras fez. Cito também o Flamengo, que suou bastante para passar de fase. Então o Palmeiras fez o que precisava fazer. Fala, Massa. Você reparou que o Palmeiras contra o Flamengo tem dificuldade, né? E o Flamengo contra timecos tem uma dificuldade incrível, né? Olha que coisa, né? Que coisa estranha. Então. Mas, enfim. Eu tenho uma teoria, eu acho que tem gente que fica, o Palmeiras contra times do G6 não consegue ganhar. Realmente, se a gente olha as estatísticas dos últimos anos, é uma estatística ruim, desfavorável para o Palmeiras. Esse ano não, né? Esse ano não. Esse ano a gente foi bem. Sim, é que acaba caindo na conta também, aí não entra o G6, né? Acaba caindo na conta o Corinthians, que perdeu a final do Paulistão e tudo mais, mas assim, eu acho que, e o Flamengo acaba tropeçando contra esses times menores, eu acho que vai muito da forma de jogar, sabe? O Flamengo tem dificuldade com times que não têm vergonha de se defender, porque essa é a verdade. Um Deportivo Táchira da vida, um Central Córdoba que foi lá e ganhou, esses times não têm vergonha de se defender contra o Flamengo no Maracanã, e eles vão ficar ali na defesa 90 minutos, e aí no momento que surgiu um contra-ataque, os caras vão contra-atacar e tentar fazer o gol, mas eles não têm vergonha de se defender. Já contra times que se lançam ao ataque com o Flamengo, aí a coisa já complica um pouco mais. E aí acho que o Palmeiras entra na mesma coisa. Talvez o Palmeiras tenha dificuldades de jogar contra times que fortalecem o meio-campo, que não dão espaço para o Palmeiras trabalhar a bola, né? Que acabam propondo jogos físicos. E eu acho que aí é o X da questão, não é uma questão de o Palmeiras não ganha contra times grandes e o Flamengo não ganha contra times pequenos, sabe? Eu acho que é mais uma questão de estilo de jogo mesmo, e que é preciso achar uma solução, claro. Agora, Massa, foi muito legal a despedida do Estevão, né? Que bom que o Palmeiras conseguiu dar uma despedida para ele no Allianz Parque, como ele merece, porque é um jogador, muitas pessoas criticam ele, né? Chamam ele de Cuiabá Man, mas é um menino novo, é um menino que é muito diferente, que ainda tem muito a evoluir, que é cria da academia, né? Um menino criado na base do Palmeiras, a geração do bilhão. Eu acho que tem entre aspas, um encerramento com a saída dele, né? Tava até vendo alguns amigos meus brincarem. Ai, nossa, eu tô órfão, agora que eu não vou ter nenhum adolescente para me salvar. E é bem isso, é claro que a gente tem outros meninos da base que tem muito potencial, a gente vê o Alan, o Luigi, o Thales, mas o Estevão é diferente, né? O Endrick era diferente, então a gente agora não vai ter mais esses moleques tão diferentes, tão fora do comum, e muito bom que o Palmeiras conseguiu dar uma despedida à altura dele. E agora vem esse jogo contra o Cruzeiro que você disse, Massa. Muito importante, porque a verdade é que o Palmeiras pode sair da liderança e ir para a terceira colocação antes do Mundial. Segura só um pouquinho antes de a gente falar de brasileiro, porque você sabe que segunda-feira, você claro que sabe, meio-dia tem o sorteio da Libertadores, né? Isso. Você tem Palmeiras e Flamengo, cada um de um lado do pote. Nós temos 84% de chance de ter um confronto brasileiro, Isso. 26% dois confrontos brasileiros e 1,79% três confrontos brasileiros. Você tem alguma dúvida que vai pintar Palmeiras e Flamengo ou não? Olha, ultimamente os sorteios não têm sido muito bons com o Palmeiras, né? Apesar dos adversários gostarem de falar, o Palmeiras só pega confronto fácil. Nos mata-matas a história não foi essa nos últimos anos. O Palmeiras pegou o Atlético Mineiro 3 vezes seguidas, pegou o Botafogo no ano passado, chegou a enfrentar 2021, né, 2020, enfim, nas campanhas, enfrentou São Paulo, Palmeiras, Santos, River Plate, Flamengo na final, então assim, sempre times cascudos e pedreiras. E agora, em Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, domingo no Mineirão, 7h30 da noite, jogo exclusivaço do
acabou tudo, tá, todo mundo vai parar para ver esse jogo. Tem live pré e pós-jogo aqui no canal, hein? Não se esqueça. Diga aí. Vou assistir, hein? Ó, massa, esse jogo é muito importante, porque, como eu disse, o Palmeiras pode terminar essa primeira perna do ano antes do Mundial na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Óbvio que não é ruim, mas como o Palmeiras era líder da competição, né? É líder ainda da competição, seria interessante manter essa primeira colocação para ir para o Mundial tranquilo, já que o Palmeiras viaja dia 9, né? Mas é o que você falou. O Palmeiras tem um ótimo desempenho fora de casa. Normalmente tem um ótimo desempenho contra o Cruzeiro. É bem verdade que esse Cruzeiro tá bem encaixado, bem treinado. O treinador deles, que eu esqueci até o nome dele, é o Léo Jardim, né? Léo Jardim. Léo Jardim. É que é o mesmo nome do goleiro do Vasco, eu sempre me confundo. O Léo Jardim, ele parece que encontrou uma fórmula para esse Cruzeiro depois que ele bateu de frente com o Dudu, colocou o Gabigol no lugar, o Cruzeiro começou a funcionar. Então, coletivamente, o Cruzeiro é um time chato de enfrentar. Mas isso não quer dizer que o Palmeiras não tem totais condições de ir lá e ganhar 3 pontos. A única coisa que me preocupa um pouco, Massa, não sei você, é que dessa vez a gente não vai ter a nossa zaga dita titular, se é que dá para dizer que é titular, porque o Abel Ferreira tem rodado tanto o time, né, que a gente não tem um time mesmo fixo ali, titular, que o Abel sempre usa, mas o Palmeiras não vai ter à disposição nem Murilo, nem Gustavo Gomes, os dois suspensos. Então, acho que esse é um ponto de atenção, né, porque a zaga vai ser composta por Fux e pelo Mikael. Mas o Palmeiras tem totais condições de voltar para São Paulo com 3 pontos. E eu tô confiante, viu, Massa? Confesso que eu tô confiante nisso. Eu também, eu sou sempre confiante e otimista. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa preparação para esse jogo de logo mais. Muita informação aí no Esporte Total. Tivemos aí um Sport Center e para fechar, o Massini com a Isa Labate, falando muito da semana. Mas primeiro vamos falar aí da provável escalação do nosso Verdão. Bom, rapaziada, todos sabem que a escalação oficial só sai 1 hora antes da partida. Mas a mídia, como sempre, tenta fazer uma aposta na escalação do Palmeiras e todos os times, na verdade. Então a gente vem trazendo aí a provável escalação segundo o GE. O GE trouxe aqui a escalação. A gente sabe que a principal escalação, a principal mudança na escalação é a zaga, né? Que é o Mikael e o Bruno Fux, porque o Murilo e o Gustavo Gomes estão suspensos. Cara, eu acho que o Gomes faz mais falta que o Murilo. E o Gomes, ele consegue organizar, sei lá, a figura do Gomes em campo muda a postura do Palmeiras. Mas vamos trazer para vocês aí a provável escalação segundo o GE. Entra com Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael e Piquerez. Emiliano Martins e Richard Rios. Maurício, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Colocar aí entre aspas o Rafael Veiga. Será que ele entra como titular ou não? Eu acho que ele tá sim pegando o ritmo novamente. Eu acho que ele fez uma dupla muito boa com o Maurício. Então, quem sabe pode voltar a estar na titularidade essa dupla de Maurício e Veiga. Na verdade, entrou o Maurício, Veiga e o Estevão no meio de semana, né? E foi muito bom o início do jogo ali. Claro, 3-0 no primeiro tempo. Então a gente fica na expectativa aí. Será que o GE vai acertar a escalação? Porque toda a mídia fala que acertar a escalação do Abel é praticamente impossível. Falando um pouquinho mais do vídeo, cara, a semana realmente não foi tão boa, não começou tão bem pela derrota para o Flamengo, mas a gente sabe que a gente foi prejudicado, mas também tivemos nossas falhas. E essa questão das penalidades tem incomodado toda a torcida, né? O Palmeiras não consegue ter uma efetividade boa na cobrança de pênalti. E, sinceramente, a gente não entende por quê. O que acontece?
Então, eu acredito que é uma questão mental, cara. Igual a Isa fez aí uma análise e o Piquerez bateu o pênalti normalmente no canto que o Rossi pula para os pênaltis. Então acaba que o Piquerez facilitou. Né? Claro que ele não vai sempre pular para o mesmo lado, mas acho que faltou um pouquinho de estudar o adversário, caso tenha um pênalti, saber como que é a conduta do goleiro. Eu acho que nessa parte aí teve uma falhazinha aí da preparação, da parte tática, né? Então, a gente acha que, cara, precisa resolver essa situação dos pênaltis. E a gente espera que esse jogo venha a marcar, né? Que a gente vai se manter na liderança, voltar a vencer no Brasileirão, mantendo a liderança e indo bem, com a moral lá em cima, lá pro Super Mundial. A gente quebrou a sequência com a derrota pro Flamengo, mas no meio de semana atropelamos, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer. O Cruzeiro está eliminado da Sul-Americana. Então, o Palmeiras, que jogou no meio de semana, foi o único que atropelou. Mesmo com times fáceis, o Flamengo lá, por exemplo, tomou uma coça para ganhar de 1-0. Então, o Palmeiras, sim, vai com tudo para cima do Cruzeiro, para se manter na liderança e voltar os focos para o Mundial, que só tem um representante aqui de São Paulo, que é o nosso Verdão. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.